Olá, como vão? Espero que muito bem, apesar do caos e de todos os Ds. Sejam todos bem-vindos ao canal Bom Dia Universo e da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. O meu nome é Dileni, ou Terceira Perestroika, ou se me chamar de tela de ridicularização do lodo no lírio, eu também respondo. Hoje é dia 19 de setembro de 2025, sexta-feira. Pessoal, 19 de setembro, acabou. Mundo onde nós estamos, mundo cão. Um conceito, uma ideia supradimensional inspirada por um ser divino pode se materializar através de inúmeras instituições. Contudo, se uma delas falhar em sua missão, mesmo que seja a que se auto-intitula mantenedora, ela perde seu propósito e será rapidamente substituída, inclusive até por aquelas que estão no mesmo grupo e que darão continuidade com homens de boa vontade. Pois isso já está determinado. Fala! Delani. A magia do exemplo e a filosofia da felicidade dar. Em sua última palestra, o consultor de cores e emoções nos ofereceu uma perspectiva, no mínimo inovadora, sobre a caridade. Ele deixou bem claro que a verdadeira medida de um ato de benevolência não é a doação em si, mas sim o exemplo que ele gera. A quantidade de pessoas beneficiadas ou os recursos envolvidos parecem ser apenas um detalhe secundário. O consultor aprofundou essa filosofia, explicando que um ato de generosidade não é uma simples transação, mas um arquétipo que se fortalece com a emoção de quem participa. Quanto mais feliz você se sente em dar, mais forte o exemplo se torna e mais o universo, bom dia, em resposta manifesta a sua gratidão. A lição central é que a felicidade de quem dá é a chave, e não o resultado prático da doação. É uma visão reconfortante que nos mostra que a matemática financeira não é tão importante quanto as cores e as emoções do momento. E, afinal, como será que o universo, bom dia, se sente quando quem está sendo investigado por supostos e possíveis pecados contra César passa por filantrópico?
O consultor nos ensina que a verdadeira prosperidade se manifesta através do exemplo. E, para alguns, esse exemplo é tão poderoso que o universo conspira a seu favor, mesmo quando as circunstâncias parecem contraditórias. Para o consultor de cores e emoções, talvez não seja preciso se preocupar com as contas, nem com a forma, e tampouco com o como, desde que o exemplo seja forte o suficiente para que o universo cuide do resto. Essa ideia me faz lembrar de algo que acontece todos os anos na dimensão terceira. No final do ano, em comunidades carentes, os chefes de organizações pecadoras também praticam esse tipo de filantropia, distribuindo cestas de Natal e presentes. Nesse caso, a lei do dinheiro que não pode mexer também se aplica. Seriam os chefões também um exemplo a ser seguido e imitado, porque inconscientemente acessaram a mesma lei? Ou é aquele grupo ou grupos que dizem que dinheiro não tem carinho? Nem vou esperar a resposta. Pessoal, o site está em promoção. Quem comprar acima de R$150 ganhará de presente até o dia 30 de setembro um spray para a aura e ambiente do Miguel Arcanjo. Tá bem? Acima de R$150, sem contar com o valor do envio, um spray para a aura e ambiente do Miguel Arcanjo. Vamos lá, vamos continuando porque temos muitos assuntos. Contraditória jornada para a sabedoria. A bruxa Morgana, que nos ensinou que a verdadeira sabedoria não está nos livros, vai ver a sua própria instituição ministrar um workshop sobre bibliotecas. Que ironia, não é? O mestre indica livros para a leitura, mas para a bruxa apenas um deles serve, e ainda assim com o filtro dela. Ela parece pensar que ainda estamos na época da enciclopédia Barça, esperando o livro do ano para saber o que acontece no mundo. Mas agora a própria instituição está mostrando que o mundo mudou e a busca por conhecimento é constante. É como se a bruxa Morgana, que vive em 1980, tivesse que lidar com o presente, onde a informação está em todo lugar, mas ela insiste em nos entregar apenas o que ela acha que devemos saber. Enquanto a instituição celebra as bibliotecas, a bruxa Morgana parece preferir manter a nossa biblioteca mental com apenas uma prateleira vazia. Quem precisa de livros quando se tem a bruxa Morgana para nos dizer o que precisamos saber? Pessoal, incensos Ananda. A queima de ervas odorantes promove harmonia a você e ao seu ambiente, tornando-o leve e propício à meditação e elevação de consciência. Fórmula livre de sintéticos. Hoje temos aqui arruda, cravo e guiné. Bom, hein? Forte. Temos chakras. Eu não vou dizer que o seu tá parado, porque isso é uma mentira, porque quando o chakra para é porque você tá morto. Mas o povo de vez em quando solta umas dessas aí. Então eu já tô falando que quando o chakra para, você tá morto, tá? Mas ele pode estar meio desordenado, não é? Vamos lá. Ananda, relaxamento. Luz violeta, sempre. Sete ervas.
fazer uma pose para a foto. Eu estou sempre fazendo as mesmas. Pronto. Vamos lá. Atenção. A tragédia do sorvete é a lição do destino. Dizem que o fundador ficou profundamente chateado quando um sorveteiro, por conta de um desentendimento sobre o valor, tirou o sorvete da filha dele. Uma situação que para ele era inadmissível, uma falta de respeito. Mas a ironia da vida tem seu próprio sabor. Hoje, como será que o fundador se sente vendo que aqueles em que ele mais confiava tiraram de suas filhas muito mais do que um simples sorvete? Tiraram a escola, o sustento da família, o conhecimento dos alunos e até a casa que elas tinham na casa de repouso. E o pior não foi por um mero desentendimento, mas por uma traição. Parece que, por ironia do destino, a lição sobre a falta de respeito que ele tanto defendeu foi aplicada de forma ainda mais dura e de dentro da própria casa. A traição de quem amamos dói mais do que a falta de respeito de um desconhecido. Foi por isso que o invisível se fez visível e me pediu ajuda para contar as histórias fantasiosas sobre os homens com um H minúsculo, porque homens de verdade não roubam e não traem. E ele sabia que eu morreria por isso. Exposed in aqui a seguir vai a resposta quando me perguntam assim e eu, por compreensão, não respondo. Algumas pessoas me perguntam assim, mas para onde irá o nosso movimento? Aquelas que querem só muleta. A seguir, a resposta para a sua pergunta. Se é que você chegará até o final. Pílula vermelha. Total. Análise de um caso público. A constituição de uma fundação e seus questionamentos legais. O que se relata a seguir é baseado em fatos e documentos de domínio público, tanto na cidade de São Paulo, no Brasil, quanto em uma cidade na Suíça, onde a entidade em questão foi registrada. Esta análise busca explorar, dentro dos limites da liberdade de expressão e com base na documentação disponível, as possíveis implicações jurídicas decorrentes da forma como uma proeminente fundação foi constituída. Nomes de pessoas e entidades foram omitidos, focando-se estritamente nos atos, datas e documentos registrados publicamente. Introdução à tese do erro e os indícios de dolo. A análise dos documentos públicos relacionados à criação de uma fundação de alcance internacional levanta sérios questionamentos sobre a validade de sua constituição. A descoberta de uma assinatura de uma de suas fundadoras, datada de poucos dias antes de seu falecimento, não atenua as dúvidas. Pelo contrário, direciona a análise para a hipótese de dolo, ou seja, a intenção de agir de forma ilícita. Qualquer defesa baseada em mero erro ou desconhecimento parece ser desafiada pelas evidências documentais.
A análise a seguir busca demonstrar, com base nesses documentos, que a fundação pode ter nascido com um vício de origem e que as responsabilidades, tanto na esfera civil quanto na criminal, poderiam, em tese, se estender por toda a cadeia de comando da época. Cronologia comentada dos atos. Uma análise dos fatos documentados. A sequência de eventos corroborada por documentos oficiais não deixa margem para ambiguidades sobre a cronologia dos fatos. Período anterior a 21 de setembro de 2009. A futura membra fundadora do Conselho enfrentava um estado de saúde fragilizado, com longos períodos de hospitalização. Este contexto, se de conhecimento dos demais envolvidos, poderia ser um fator relevante na análise da celeridade dos atos subsequentes. 21 de setembro de 2009. A fundadora assina sua declaração de aceitação para integrar o conselho da futura fundação. A autenticidade da assinatura é reconhecida por um tabelionato em São Paulo na mesma data. Implicação jurídica. Neste dia, o ato de aceitação era em si válido. A informação de que ela se propunha a ser membra do conselho era verdadeira. 27 de setembro de 2009, 6 dias depois, a fundadora falece. O atestado de óbito é emitido em São Paulo e o declarante presencial do óbito é justamente o principal proponente e futuro primeiro presidente da fundação. Implicação jurídica. Este fato é crucial. O principal articulador do registro da fundação obteve conhecimento pessoal direto e inequívoco da morte da fundadora. A partir deste momento, qualquer ato que a apresentasse como viva e capaz para atos de vida civil poderia ser questionado. 28 de setembro de 2009, 24 horas após o óbito. O principal proponente e outros futuros diretores dão início ao processo de registro da fundação na Suíça. Documentação. O formulário de registro, o regulamento da fundação e as primeiras deliberações do Conselho são todos datados de 28 de setembro de 2009. Todos esses documentos listam a fundadora já falecida como membra ativa do Conselho, com poderes de assinatura. O principal proponente, que havia declarado o óbito no dia anterior, assina esses documentos na qualidade de futuro presidente. Implicação jurídica. A assinatura da fundadora, embora obtida de forma válida no dia 21, foi utilizada para instruir um processo de registro iniciado após sua morte. Os responsáveis, liderados por alguém que tinha ciência inequívoca do falecimento, omitiram deliberadamente um fato essencial: o óbito, para dar aparência de legalidade a um ato constitutivo que já poderia ser considerado inválido pela ausência de um membro vivo e capaz. 27 de outubro de 2009. O ato de fundação é formalizado, reiterando a presença da membra já falecida na lista do Conselho Fundador. 2 de novembro.
de 2009. A fundação é oficialmente registrada no Registro Comercial Suíço e a informação é publicada no Diário Oficial. A fundadora falecida é formalmente listada como membro do conselho com poderes de assinatura. Uma grande empresa de auditoria é nomeada como órgão de revisão. Implicação jurídica. A informação potencialmente falsa sobre o estatuto da fundadora é consolidada em um registro público, conferindo-lhe uma aparência de validade legal que, em tese, não possuía. De 2 de novembro de 2009 a 14 de janeiro de 2014. Por mais de 4 anos, a fundadora permanece oficialmente listada como membro ativa do Conselho no Registro Suíço. Durante este período, a Fundação realiza diversas outras atualizações em seus registros, comunicando o falecimento de outro membro e a entrada de novos conselheiros, o que demonstra conhecimento e capacidade para atualizar seus dados, mas opta por manter a omissão em relação à fundadora. 14 de janeiro de 2014. A exclusão da fundadora do conselho é finalmente registrada, com a menção explícita de que o desligamento ocorreu em razão do falecimento. Repetirei. 14 de janeiro de 2014, a exclusão da fundadora do conselho é finalmente registrada, com a menção explícita de que o desligamento ocorreu em razão do falecimento. A oficialização tardia reforça a tese de que a omissão foi deliberada e prolongada. Possíveis implicações legais. Uma análise aprofundada. A cronologia dos fatos baseada na assinatura pré-óbito, seguida do uso dessa assinatura em documentos pós-óbito, reforça o caráter potencialmente fraudulento da conduta dos envolvidos. Na esfera suíça, crime de falsidade documental qualificada. A conduta parece amoldar-se a este tipo penal. Os responsáveis teriam usado um documento autêntico, a declaração de aceitação, para criar uma falsidade em um registro de fé pública. Ao submeter os papéis para registro pós o óbito, os envolvidos declararam ao Estado suíço que esta é a composição do nosso conselho hoje, o que era factualmente inverídico. O dolo, a intenção, poderia ser inferido da proximidade entre a data em que o proponente principal declarou o óbito e a data em que ele submeteu os documentos. A manutenção da falsidade por anos agravaria a conduta. Violação dos deveres de governança. A manutenção de um membro falecido no conselho por mais de 4 anos representa uma aparente violação dos princípios de governança, capacidade legal e representação fidedigna exigidos pela lei suíça. Responsabilidade da empresa de auditoria. A responsabilidade da empresa de auditoria que atuou no período também poderia ser questionada. A falha em detectar por quase 5 anos que um dos membros fundadores do conselho estava morto
poderia ser enquadrada em tese como negligência profissional, uma vez que a verificação da existência e capacidade legal dos diretores é um procedimento básico de auditoria. Na esfera brasileira, crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. A conduta dos brasileiros envolvidos poderia, em tese, configurar o crime de falsidade ideológica. Artigo 299, Código Penal, pois omitiram em documento que produziria efeitos legais no exterior uma declaração que dele devia constar o óbito, alterando a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Se qualquer documento suíço contendo essa falsidade foi usado no Brasil, poderia também se discutir o crime de uso de documento falso. Artigo 304 do Código Penal. Adicionalmente, se a fraude foi cometida de forma coordenada por 3 ou mais pessoas, poderiam existir elementos para uma investigação pelo crime de associação criminosa. Artigo 288 do Código Penal. A cadeia de responsabilidade do pivô aos omissos. A responsabilidade, se comprovada, poderia ser estratificada. Nível 1. Autor principal. Pivô da fraude. O proponente principal e primeiro presidente que declarou o óbito e no dia seguinte assinou os documentos de registro contendo informação inverídica. Sua responsabilidade parece ser central, direta e dolosa. Nível 2. Coautores e partícipes. Todos os outros signatários dos documentos fundacionais, a partir de 28 de 9 de 2009, que tinham conhecimento do óbito no momento da assinatura, ao assinarem, eles podem ter aderido à conduta fraudulenta. Será? Isso é mundo bem pior, não é? Claro, não é o caso. Nível 3. Responsáveis por omissão ou negligência. Todos os membros do Conselho entre 2009 e 2014 que tinham o dever fiduciário de zelar pela veracidade dos registros e falharam em corrigir a informação. A empresa de auditoria também se enquadraria aqui por potencial negligência profissional. Consequências máximas. Um cenário hipotético. Com base na legislação suíça, as consequências de uma fraude na origem de uma fundação podem ser severas. Cancelamento do registro e dissolução. A autoridade de supervisão suíça poderia determinar a dissolução da fundação. Uma entidade nascida de um ato de fraude documental possui um vício de origem que pode ser considerado insanável, contaminando seu propósito. Claro. Sai o coração, às vezes sai, às vezes não sai. Propósito. Perda de controle e liquidação. Em caso de dissolução, a diretoria atual seria destituída e um liquidante independente nomeado pelas autoridades suíças assumiria o controle total. Todos os ativos seriam bloqueados, avaliados e vendidos para pagar credores. Confisco do patrimônio pelo Estado suíço. Este é o destino final mais drástico.
A lei suíça é clara: se uma fundação é dissolvida por ilegalidade em sua origem, o patrimônio restante não retorna ao país de origem. Não vai para herdeiros ou para a associação mãe. Ele pode ser integralmente transferido para o governo do cantão, onde foi registrada, ou para a Confederação Suíça. Conclusão: a importância da transparência e da legalidade. A análise dos documentos públicos deste caso sugere uma grave desconformidade entre os fatos e os registros oficiais. A narrativa aqui apresentada não constitui uma acusação formal, mas um exercício de análise crítica, amparado pelo direito à liberdade de expressão e pelo interesse público na transparência de entidades de grande relevância social e econômica. Os fatos, como documentados, levantam questões que merecem ser examinadas pelas autoridades competentes, tanto no Brasil, alô, MP, quanto na Suíça, para que a verdade seja estabelecida e a legalidade restaurada. Repetirei. Os fatos, como documentados, levantam questões que merecem ser examinadas pelas autoridades competentes, tanto no Brasil, alô, GAECO, quanto na Suíça, para que a verdade seja estabelecida e a legalidade restaurada. Diante de um cenário com indícios documentados, a questão que emerge naturalmente é como uma parte interessada, mesmo sendo um cidadão estrangeiro, pode efetivamente levar esses fatos ao conhecimento das autoridades competentes e solicitar uma investigação oficial? Isso é uma pergunta. Enorme, mas é uma pergunta. Existem fundamentalmente duas vias de ação, cada uma com suas próprias velocidades, custos e níveis de formalidade. A escolha entre elas é estratégica. Primeiro caminho, a comunicação direta e remota. Este é o caminho mais ágil. Consiste em notificar os fatos diretamente às autoridades suíças, por meios eletrônicos como um e-mail. Necessidade de advogado. Para o envio inicial, tecnicamente, não é obrigatório. Um cidadão pode redigir a comunicação e enviá-la por conta própria. Velocidade. É o método mais rápido para gerar um alerta. A informação chega às autoridades instantaneamente, podendo ser suficiente para que iniciem uma análise preliminar. Eficácia. A eficácia depende da qualidade da comunicação. Ela deve ser extremamente profissional, objetiva e crucialmente amparada pelas provas documentais anexadas, as provas públicas. A barreira do idioma é um fator. Embora o inglês seja amplamente compreendido, um texto no idioma oficial daquele cantão, alemão, no caso, tem mais chances de ser processado sem atritos. Para quem enviar? A comunicação pode ser enviada simultaneamente para duas frentes: a Autoridade de Supervisão de Fundações, que analisa a parte administrativa e de governança, e o Ministério Público do Cantão, que investiga a parte criminal, como a suspeita de fraude documental. A grande vantagem deste caminho é a velocidade e o baixo custo inicial. Ele serve para criar um fato novo e dar ciência às autoridades. A desvantagem é o risco de a comunicação ser tratada com menor prioridade ou ser arquivada por algum detalhe formal, especialmente por vir de uma fonte estrangeira sem representação legal local. É um excelente primeiro passo, mas pode não ser suficiente para levar uma investigação até suas últimas e mais complexas consequências. Segundo caminho, a carta rogatória via judiciário. Este é o caminho oficial, formal e robusto. Trata-se de um pedido de cooperação jurídica entre dois estados soberanos. Como funciona?
A parte interessada, por meio de seu advogado em seu país de origem, neste caso o Brasil, solicita a um juiz que expeça uma carta rogatória. Se convencido dos indícios, o juiz brasileiro envia um pedido oficial ao sistema judiciário suíço, solicitando diligências específicas como o fornecimento de documentos, a tomada de depoimentos ou o compartilhamento de informações de investigações em curso. Velocidade. Este caminho é notoriamente mais lento, devido à burocracia, aos trâmites diplomáticos e às traduções juramentadas. O cumprimento de uma carta rogatória pode levar de muitos meses a mais de um ano. Eficácia. Sua eficácia tende a ser muito alta. Um pedido oficial vindo do Poder Judiciário de outro país tem um peso institucional imenso e dificilmente é ignorado. Ele formaliza o pedido em um nível de cooperação internacional, o que é ideal para casos complexos que podem envolver múltiplas jurisdições e possíveis crimes financeiros. A estratégia combinada, ou melhor dos dois mundos. A abordagem que muitos especialistas consideram mais estratégica não é escolher um caminho, mas usar ambos de forma complementar. Número 1, ação imediata. Iniciar com a comunicação direta por e-mail para ganhar tempo, alertar as autoridades suíças sobre a gravidade e a urgência dos fatos e criar um elemento processual que pode ser usado imediatamente no Brasil. Número 2, ação formal. Simultaneamente requer no processo judicial brasileiro a expedição da carta rogatória. Dessa forma, enquanto a lenta e poderosa engrenagem da cooperação internacional se move, a comunicação direta já pode estar gerando resultados preliminares, como a abertura de uma análise interna pela autoridade de supervisão. Uma ação reforça a outra, criando uma pressão multifacetada. Em suma, para uma situação desta natureza, a paciência da via formal pode ser combinada com a urgência da comunicação direta. É uma forma de garantir que a busca pela verdade não se perca nos labirintos do tempo e da burocracia. Adendo: fundamentação jurídica e jurisprudencial. A análise sobre as vias de cooperação com autoridades estrangeiras encontra respaldo direto na legislação brasileira em tratados internacionais, bem como na jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Número 1. A comunicação direta. Notitia criminis. A comunicação direta de um crime a uma autoridade, mesmo estrangeira, baseia-se no princípio universal do direito de petição e no dever cívico de noticiar irregularidades. Fundamento legal por analogia. No Brasil, o artigo 5º do parágrafo 3º do Código de Processo Penal estabelece que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. Embora se refira a autoridades brasileiras, este artigo consagra o princípio da notitia criminis, ou seja, o direito e, por vezes, o dever de levar um fato criminoso ao conhecimento do Estado. Esse princípio é a base para a comunicação direta a uma autoridade estrangeira, cuja eficácia dependerá da legislação do país de destino. Número 2, a carta rogatória e a cooperação jurídica internacional. Este é o mecanismo formal e sua estrutura detalhadamente prevista em lei e em tratados.
Fundamento legal, Brasil. Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, os artigos 26 a 41 do Código do Processo Civil regulam cooperação jurídica internacional. O artigo 26 menciona expressamente carta rogatória e o auxílio direto como instrumentos dessa cooperação. O artigo 36 detalha os requisitos que uma carta rogatória expedida por um juiz brasileiro deve conter, como a descrição da diligência solicitada e o encerramento com assinatura do juiz. Constituição Federal, o artigo 105, inciso 1º, a linha I, atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar a homologação de decisões estrangeiras e a concessão de exequatur, autorização, as cartas rogatórias. Isso demonstra a importância institucional do mecanismo. Tratado específico Brasil-Suíça. Decreto 6.974, de 7 de outubro de 2009. Este decreto promulgou o Tratado de Cooperação Jurídica em matéria penal entre o Brasil e a Suíça. Este é o documento mais importante, pois estabelece as regras diretas de cooperação entre os dois países. O tratado prevê a criação de uma autoridade central em cada país. No Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para facilitar a comunicação e agilizar os pedidos, o que moderniza e torna mais eficiente o trâmite, que antes dependia exclusivamente de canais diplomáticos lentos. Jurisprudência STJ. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre o tema. Em diversos julgados, a Corte reafirma que a cooperação jurídica internacional é um instrumento essencial para o combate a crimes transnacionais e que as cartas rogatórias devem observar os requisitos do tratado aplicável, não ofender a soberania nacional ou a ordem pública. Em decisões como no AGRG na CR 8.127, exemplo, o STJ analisa os requisitos formais das cartas rogatórias, reforçando que a existência de um tratado como o que existe entre Brasil e Suíça é o que confere a maior eficácia e segurança jurídica ao pedido de cooperação. Referências legais e jurisprudência sobre a primeira parte. A análise acima se baseia nos seguintes fundamentos jurídicos. Número 1, sobre a liberdade de expressão e o dever de informar. A Constituição Federal garante a liberdade de expressão e de informação como pilares do Estado Democrático de Direito. A jurisprudência dos tribunais superiores, no entanto, estabelece que essa liberdade não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade. STF-RE 107/5412. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consagrou o binômio liberdade com responsabilidade. A Corte admite a responsabilização posterior por informações comprovadamente injuriosas, difamantes ou mentirosas, mas veda a censura prévia. A responsabilidade de um veículo de comunicação por declarações de terceiros exige que, à época da divulgação, houvesse indícios concretos da falsidade e que o veículo tenha sido negligente em seu dever de cuidado. STF ADI 4.815. O STF decidiu ser inexigível a autorização prévia da pessoa biografada ou de seus herdeiros para a publicação de obras biográficas. Esta decisão reforça a liberdade de narrar fatos de interesse público, ainda que envolvam a vida de indivíduos, resguardando sempre o direito à reparação em caso de abuso. STJ-GL no número 144/4835. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a liberdade de expressão encontra limites
no compromisso ético com a informação verossímil e na preservação dos direitos da personalidade, honra, imagem, etc. A crítica jornalística, mesmo que ácida, é legítima quando baseada em fatos de interesse público e não tem o intuito de caluniar ou difamar. Animus injuriandi vel diffamandi. Número 2. Sobre o crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Este crime consiste em omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. STJ-HC 168-630. O STJ já analisou o caso de inserção de laranjas em contrato social. A Corte entendeu que, para fins penais, o contrato social, mesmo registrado na junta comercial, é considerado documento particular. Isso é relevante para a definição da pena e do prazo prescricional. STJ-GRG número ARESP 251.303.7. A jurisprudência do STJ é firme ao exigir a comprovação do dolo específico para a configuração do crime de falsidade ideológica. Não basta a inserção da informação falsa, é preciso provar a finalidade especial de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. TJRO-APL 501, 13.2015, 822.0010. Decisões de tribunais estaduais corroboram que a prática de inserir laranjas em contrato social para alterar a verdade sobre a titularidade da empresa se amolda ao crime de falsidade ideológica, que é um crime formal, ou seja, consuma-se no momento da inserção da falsidade, independentemente de prejuízo efetivo. Número 3. Sobre a responsabilidade de administradores e auditores. A legislação e a jurisprudência prevêem a responsabilização de gestores e auditores que agem com dolo, culpa ou fraude na administração de pessoas jurídicas. STJ-RESP 122.415.9. O STJ decidiu que a aprovação das contas de administradores em assembleia não os isenta de responsabilidade, nos casos de erro, dolo, fraude ou simulação. A quitação dada pela Assembleia não abrange atos ilícitos que causem prejuízo à companhia, conforme os artigos 134, 158 e 159 da Lei das SA, Lei 6.404/76. STJ-GRG no ARESP 441.824. Em um caso envolvendo a responsabilidade de um auditor independente, o STJ discutiu a necessidade de haver indícios mínimos de dolo ou culpa para o recebimento de uma ação de improbidade. A decisão reforça que a responsabilidade não é automática e depende da comprovação da conduta irregular do profissional. STJ-RESP 1900-843. Ao tratar da desconsideração da personalidade jurídica, o STJ afirmou que a responsabilização pessoal de um sócio que não exerce atos de gestão exige a prova de que ele contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração que geram o dano. Isso reforça a ideia de que a omissão culposa também pode gerar responsabilidade. E ponto final para a informação vinda de quem? Do Lucas Scherer. E se vocês forem chorar,
Manda áudio para ele, para mim não. Nossa. Tá aí, ó. A turminha que fica aí perguntando. Ai, o que vai ser da minha muleta? Porque eu só vivo com a muleta. Porque se não for a muleta, eu não sei viver. Volta a fita e ouve de novo. E tá todo mundo no cesto, viu? Eu tô adorando, porque é disso que eu preciso. Vamos lá. Rapidamente, que esse vídeo parece estar enorme. Rapidamente, o que causa o caos? O caos. A opinião da idosa que vos fala. Sim. Espero, no dia 16 de outubro de 2025, completar 60 anos. Espero, porque do jeito que o negócio aqui tá, não sei se não vão me dissociar. Mas se eu for dissociada, vocês já sabem por quem foi, né? Aí eu já vou logo lá, porque esse planetinha aqui tá pesado. Vamos lá, a minha opinião. A tragicomédia da eternidade jurídica. A vida, meus amigos, é cheia de surpresas, mas parece que a morte, para alguns, é apenas um detalhe burocrático. O caso em questão é uma obra-prima de metafísica legal. Uma fundação, um ato de nascimento que aparentemente foi concebido com a ajuda de uma assinatura do além. A documentação foi usada para registrar a entidade em outro país, ignorando o pequeno fato de que a pessoa em questão já havia embarcado em sua jornada espiritual. Por anos, o nome da fundadora permaneceu no conselho, uma prova de que a lealdade no mundo dos homens pode transcender a própria vida. O que alguns chamam de falha de governança, outros podem chamar de um inovador modelo de consultoria póstuma. A verdade é que a vida e a morte têm suas regras, mas no jogo da fundação, o que importa é quem assina o papel. A lei, no entanto, tende a ter um senso de humor próprio. E ela pode demorar, mas sempre cobra a piada. Aquilo que os exemplos da operação Tetragrana não tem. Fidelidade, amizade, responsabilidade, paciência, prudência, modéstia, fortaleza,
temperança. Respeito, gente. Respeito. Por fim, humildade. Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com um H minúsculo e um meio digno se faz com homens com um H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador. Portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Não nessa célula. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos, e dado esse respeito que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos e em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios. E por isso não agredimos os que nos contrariam, simplesmente retiramos-nos. Eu não. Eu quero justiça. Retiramos-nos. Eu não. Retiramos-nos. Eu não. E deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Eu não. Eu quero justiça. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça. Justiça, justiça, justiça. Que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade. Aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. Parabéns aos envolvidos. Até a próxima semana. Muito obrigada.